Oi, Geraldo, pode dar informação, eu estou Não, terminando de Marielle. fazer a presença e aí a gente já abre a reunião. Tá. Acho que você está me ouvindo, né? Tudo bem, né? Eu ouvi. Tá, então tá. Antes de iniciar, é que assim, conversando com o colega que participou da última reunião, na ata não está o nome dele, Qual é? Pode me tá? falar que eu Daniel anoto. Kramer, Ah, da CAT. E até se o Marcão me permite, eu vou lembrar o Marcão, que acho que o Marcão, porque aí eu vi que o Daniel comentou isso, que disse que na última reunião falou do evento que a gente teve aqui na CAT, da Operação SP Sem Fogo, né? E aí eu procurei na ata também para ver se tinha ata relacionado ao SP Sem Fogo, a presença do Daniel. Não tem falando do SP Sem Fogo, que tudo bem, pode ser bem corriqueiro, mas o Daniel estava presente, tá? tá bom, eu vou anotar a presença do Daniel, então. Eu vou Tá ver. bem. Geraldo, aquele dia Obrigado. eu elogiar a Cate e não consegui elogiar porque caiu o meu sistema de coisa e não consegui falar. Fiquei até ameaçando a Mariela de fazer barricada lá na sequinha. Olha, Marcão, você está terrível hoje. Meu Deus. Bom, quanto a esse registro da ata, na hora da aprovação, eu falo que eu vou fazer essa correção e aí a gente aprova a ata se não tiver nenhum outro comentário. Conforme vocês vão chegando. Pronto, desculpa. Hoje eu acabei mutando porque estava fazendo um barulhão aqui para a gente. Presidente, podemos dar início à reunião do Conselho Gestor da APA do Campo Grande, a nossa 38ª reunião. Oi, Geraldo, pode fazer outro comentário, fica à vontade. Não é comentário não, Mariela, desculpa, é eu que errei seu nome, né? Imagina, não tem problema nenhum, estou acostumada. Obrigada, viu? Secretário, está conseguindo acessar? Olá, estão me ouvindo? Sim, Todos estamos me ouvem bem? Sim, ouvimos. Boa tarde a todos. Temos quórum? Sim, temos quórum. Boa tarde a todos. Então, declaro a presente reunião do Conselho Gestor da APA Campo Grande aberta. Agradeço a presença de todos pela reunião. Eu quero falar para vocês, como eu estou fora do país, e eu estou com um problema de sinal, está muito ruim aqui hoje. Estou num evento importante aqui para a nossa cidade, essa troca de experiência aqui, na Semana da Biodiversidade aqui, que tem muito a ver com a nossa APA aqui em Cali, né, e também trazendo os projetos nossos aqui, que agora eu estou naquela fase, nós estamos na fase de implantação das nossas políticas públicas, e a gente tem que correr atrás, tem recursos para financiar, né? Então estou justificando para vocês, porque, olha só, minha outra internet aqui já foi, ó. Eu estou com duas internet, mas só mais um minutinho, por favor. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Sim, continuamos ouvindo. Pessoal, com relação ao nosso... Gente, fugiu aqui meu plano de manejo, meu Wi-Fi aqui. O plano de manejo. Isso. Por favor, você pode ler, Mariela? Olha, posso sim. Ou então, o Vogel está aqui com a gente, se o Vogel quiser dar informação para a gente do plano de manejo, mas eu posso fazer também a leitura. A gente foi apresentado, né, que a gente recebeu 3 orçamentos, que ficou numa média de 1,5 milhão por aí, né, e existe um recurso aprovado no PROAMB em 2014, né,
para a elaboração desse plano de manejo. Mas o valor disponível para essa ação totaliza 382 mil. Então, vai ser necessário uma complementação, né, de mais ou menos 1.200.000 por aí, e para fazer essa suplementação, vai ser submetida como pauta para a reunião do PROAMB, do dia 3 agora, na sexta-feira, essa discussão dessa suplementação, né? Então, a gente espera que corra tudo bem para conseguir esse orçamento para o plano de manejo. Não é isso, secretário? É isso mesmo, perfeito. Restabeleci aqui, é isso mesmo. Tá bom? Tá. Então vou ser bem objetiva. Ok? Aí o Gustavo podia também fazer, por favor, aí, Gustavo, essa questão da nossa conferência de educação ambiental, né? Isso. Vamos lá. Me ouviram? Deu uma falhadinha, mas retomou agora. Tá. Então, por favor, Gustavo. Obrigado, secretário. Isso é muito importante para nós. Isso é muito importante para nós. Ter a participação de todos aí, aproveitar de todas as sociedades civil e das entidades que possa compartilhar com a gente a estrutura de conhecimento, enfim, para ajudar mesmo, né? Para a gente construir boas políticas públicas e estender isso a todos os conselhos. Por favor, Gustavo. Perfeito, secretário. Vamos lá. Vocês devem ter recebido, né, os membros aqui do CONGEAPA, via ofício do Gabinete da Secretaria, o convite para participar da nossa terceira conferência de educação ambiental. De antemão, eu quero explicar já para vocês que esse processo de conferência, ele é diferente daquele processo de conferência que a gente teve no início do ano, porque ele não é uma conferência chamada pelo Ministério com etapa estadual, etapa municipal e assim por diante. Essa conferência está prevista no Plano Municipal de Educação Ambiental, que foi publicado em 2017. Então, o Plano Municipal de Campinas, ele prevê que seja realizada uma conferência municipal a cada 3 anos para, principalmente, coletar contribuições para a avaliação do desenvolvimento do plano, para atualizar as discussões que o plano propõe. E esse ano ele é importantíssimo, porque o ano que vem é ano de reescrita do Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, a gente está na expectativa de usar essa conferência para ser o primeiro processo, o start, das contribuições da sociedade civil e de técnicos da área para subsidiar a reescrita do plano no ano que vem. O que acontece? Quando a gente com essa demanda em mãos, a gente precisou aí no fim do ano, devido, né, óbvio, ao prazo, à equipe que é reduzida, tentar otimizar todas as ações que vieram até nós. E aí a gente tinha previsto para o dia 13 de outubro o fechamento do curso que ocorreu em parceria com a Unicamp, a Secretaria Municipal de Educação, as diretorias de ensino do Estado, com professores sobre educação ambiental e climática, no dia 13, previsto para acontecer lá na Mata de Santa Genebra. Então, o que acontece? No período da tarde lá, já estava previsto a gente conseguir reunir ali em torno de 40, 50 professores, o que para nós é uma vitória, porque por experiência a gente sabe que nos outros processos de conferência sempre é muito difícil conseguir a participação de professores, mesmo nos finais de semana, porque durante a semana eles não têm a liberação de ponto e no final de semana muitos não se dispõem a participar. Então era um dia com uma presença garantida de um público-alvo que é do nosso total interesse, que são os professores. E acabamos marcando para o dia 13 para acontecer a conferência, aproveitando a presença desses professores. Nos chegou também, durante esse período, uma demanda via gabinete do prefeito, conversada com o nosso secretário, com o Tiago Ferrari, que é coordenador do PIC, Programa da Primeira Infância Campineira, a proposta de realizar uma mini COP em Campinas. Do que se trata esse evento? Ele é promovido pela Alana, que é um instituto que trabalha com educação ambiental com crianças, e eles estão promovendo esse evento no Brasil todo. O objetivo é que os municípios realizem
essa experiência, a gente está chamando, né, de COP com crianças. No nosso caso, a primeira infância, a primeira infância, ai meu Deus, estendida, perdão, a primeira infância estendida, porque também não caberia uma discussão sobre, né, climática, etc., com crianças muito pequenas. Então, a gente priorizou aí o público da primeira infância estendida e topamos o desafio também, porque os alunos também são um público-alvo importante para a discussão sobre a reescrita do plano. Então, a gente topou também esse desafio. E aí, vamos fazer tudo no mesmo dia, tá? Então, a conferência ela vai acontecer no dia 13 de outubro, na Mata de Santa Genebra, a partir das 9 horas da manhã. O período da manhã, ele é fechado, tá? Ele é priorizado para os alunos. E qual foi o critério para a gente escolher esses alunos? Eu até estava explicando isso para o Marcão aí em off, a gente conversando, né, Marcão? Porque tem muitas escolas fazendo trabalhos maravilhosos na área ambiental. Só que a gente tinha que ter algum critério por conta do espaço físico e da nossa infraestrutura. E o critério que foi estabelecido não por mim, mas por indicação dos nossos parceiros, tanto da Secretaria Municipal de Educação quanto das diretorias de ensino do Estado, é que as escolas que participaram de um processo de conferência estadual que teve, que também não é vinculado a nós, ele é um processo da Rede Estadual de Ensino, não é nem da Secretaria de Meio Ambiente Estadual, é da Secretaria de Educação Estadual. Foi feito esse processo dentro da Rede Estadual de Ensino, algumas escolas de Campinas participaram, não todas, e entre as que participaram, algumas foram escolhidas para apresentar a discussão deles em São Paulo. Então, o critério foi esse, tá? As escolas que vão participar são escolas que vão representar Campinas na Secretaria Estadual de Educação e vão mandar os alunos para participar da nossa conferência. Eu vou pedir uma licença rapidíssima, que eu devia ter deixado isso pronto. Eu vou pegar aqui quais são as escolas para vocês poderem saber. Então, participam no dia 13 de manhã. A dinâmica vai ser uma recepção, né, o acolhimento dos alunos e professores que forem acompanhando, uma abertura oficial com autoridades, e aí a gente inicia uma dinâmica de discussão baseada na metodologia da COP, só que numa linguagem mais simples e também focada mais na questão local, para que as crianças consigam acompanhar e participar, tá? Em seguida, eles realizam uma visita pela mata e encerramos com um lanche coletivo no período da manhã. Quem participa do período da manhã? O Comitê do PIC, tá? Representantes do Comitê do PIC, que são crianças e seus responsáveis. A Escola Municipal Leão Valerier, e para quem está sabendo da polêmica lá, já nos organizamos para que não ocorra nenhum problema com relação ao deslocamento desses alunos. Está tudo combinado já com os pais, alunos, etc. Do Estado, a Escola Estadual Tenista Maria Esther Bueno, da diretoria Oeste, o Aure Anunciação da Oeste e a Escola Estadual Guido Segalho, da diretoria Leste, tá? Então, essas são as escolas que têm representação para participar da discussão estadual e vão participar da nossa conferência no período da manhã. Só aqui a gente já tem mais de 100 alunos e professores e tudo mais. Então, já tem um público lotado, tá? E esse período da manhã ele é fechado, focado no trabalho com os alunos. No período da tarde, a gente vai aproveitar, como eu disse, a presença dos professores lá e também vai ser aberta à sociedade civil. E aí vem o reforço, como o secretário bem enfatizou, do nosso convite. A quem puder, eu sei que é uma segunda-feira, né, não é um dia fácil de se estar lá, mas fica aí o convite para quem puder participar. A inscrição, ela ocorre no ato, na hora, lá chegou, se inscreve, participa. A dinâmica, ela tem uma outra ótica, né? Ela é voltada para uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a questão tanto das questões ambientais que a COP vai proporcionar, mas principalmente para o olhar local, focado na educação mesmo. E tanto no período da manhã quanto no período da tarde, o resultado, o documento dessas discussões, já é o primeiro documento a subsidiar a reescrita do plano ano que vem. E um detalhe que eu esqueci. O documento gerado pela Minicop da discussão com os alunos vai ser encaminhado para o Instituto Alana,
que vai levar esse documento para a COP. Tá? Eles vão ter um painel lá, eles vão apresentar esse trabalho das mini-COPs pelo Brasil afora. Então é isso. A conferência está aí no dia 13, Mata Santa Genebra, na parte da tarde, aberta a todos que puderem participar. Vai ser um prazer receber quem puder e contribuir com a gente nesse olhar para a educação ambiental, para a reescrita do plano ano que vem. Inclusive, é importantíssimo, porque é a oportunidade da gente construir esse plano novo, casado já com o PLAC. Né? Ele já faz essa articulação, essa conversa já existe, mas a gente vai formalizar, institucionalizar no plano já essa questão climática para o ano que vem. Com relação à conferência, é isso. Dúvidas? Carlos? Então, boa tarde, secretário, tudo bem? O Luiz, o Melo, Gustavo, a gente pode falar que isso daí é uma elevator cop, mini cop, né? Porque duas escolas, uma representante do estado e outra do município, cara, é até vergonhoso eles falarem, né, para poder levar para a COP o que seria uma reflexão sobre o olhar desse fórum que são as crianças, né? Levando em consideração que cada região da cidade tem uma configuração ambiental e realidades ambientais diferentes. Então, não tome como uma crítica, tá? Eu acho que a iniciativa ela é boa de qualquer maneira, mas, o secretário, o que seria interessante era pegar esse modelo e talvez a gente fazer uma pós-COP, aí sim, com todas as escolas municipais, minimamente do município. Porque daí traz, inclusive, o resultado da contribuição das escolas, porque eles devem ter pego duas escolas, uma estadual, uma municipal, de cada município que participou. Aí já dá né, a Alana deve estar organizando dessa forma. Mas eu acho que vale muito a gente ampliar essa discussão, né, para posterior e tentar transversalizar minimamente em todas as escolas municipais. Fica aí a ideia, Gustavo, para você já começar a correr aí. Parece que a gente tem alguma transmissão. São 5 escolas, viu, Carlos? Na verdade, Campinas está com 5, mas é pouco. Parece que é combinado, mas não é. Se for mentira, o Marcão pode me desmentir aqui em público. A gente estava falando justamente disso, que o Marcão estava me cobrando de uma escola que ele conhece, que tem um trabalho lindo, discute educação ambiental há muito tempo, que não pôde estar participando. E eu justamente falei para o Marcão, eu acho que seria interessante para a gente, logo após, né, talvez no ano que vem, ali no início do ano que vem, porque no fim do ano também é complicado para as escolas, mas a gente fazer um evento ampliado para Campinas. Então, assim, sugestão aceita, desafio aceito, e eu acho que vai ser super importante também para a reescrita do plano, porque a gente pega uma visão muito mais ampliada, né, desses alunos e das escolas. Então, já aceita a crítica em forma de contribuição. Oi, Marcão, você pediu a palavra. Posso falar, por favor, Mãe? Claro, secretário, claro. Observação, Carlos. E não é, eu concordo com você. Na verdade, a gente queria fazer um grande evento nesse momento, né? Verdade. Mas nós estamos assim, uma agenda. Por mais que a gente tenha um corpo técnico bastante efetivo, mas a gente está com uma agenda muito apertada por conta da COP. Até porque a nossa cidade é uma das cidades que tem muitos projetos prontos para ser implantado. Então, nesse momento de pré-COP, nós estamos assim com muitas atividades e a gente não conseguiu, de fato, porque era uma ideia fazer algo grande, mas eu acho que está acatada a sugestão de a gente fazer uma pré-COP, né? Porque a gente está muito focado, todos os técnicos agora, nós estamos com umas agendas, a secretaria muito empenhada na ação agora. A gente aplicar os projetos que a gente tem pronto, que é uma referência, né? Eu estou aqui, por exemplo, nessa semana de biodiversidade aqui, de Cali, Campinas é a referência. Os outros municípios estão muito atrasados, não tem projetos, nós temos projetos. Então, é um momento da gente aproveitar esse momento que o mundo está voltado a investir, inclusive, nos grandes pontos, projetos ambientais e de educação ambiental, né? Então, esse seria mais um que a gente teria, mas eu acho que a gente marca a posição fazendo, está aberto, não sei, né, Gustavo, se há possibilidade
possibilidade de participação de mais algumas escolas, mas também eu acho que se tiver outras escolas, não impede de participar. Mas, faz de o fato, eu acho que pós-COP, vale secretário. a pena Faz o pós-COP, que eu acho que vai ser ótimo. Assim, já debate os resultados. Acho que dá tempo daí. Eu entendo. Vai ser... Vamos acatar a ideia, tá bom? Eu sou testemunha, porque quando chegou a ideia para a gente, chegou de um evento assim para todas as escolas mesmo. E aí a gente, eu sou testemunha disso. Nós pedimos para o secretário para reavaliar, para a gente fazer um negócio menor agora que a gente teria condições e depois a gente veria como poderia ser feito. Então, assim, já estava meio no horizonte, a gente tem essa intenção, sim. E aí, não foi o secretário, não, nós que pedimos para ele para dar uma segurada. Mas tá bem, gente, é isso aí. Mari? Pois não, secretário. Marcão na sequência? Marcão pediu a palavra, sim. Fique à vontade. Gente, até queria falar para vocês que eu fiquei enchendo o saco do Gustavo até quase varar a madrugada, né? Porque é verdade, há necessidade de várias escolas participarem. Há uma certa crítica construtiva que eu fiz aqui, até mesmo nesse conselho, sobre a gente passar a educação ambiental para as escolas. E quando a gente faz alguns trabalhos já de educação ambiental nas escolas da região, eu até citei, além da Tenista e além da Leon Valerier, por estar tendo enfrentamento de um grande, vamos dizer, racismo ambiental que vem acontecendo, né? Tem também a Escola do Galiego, que teve bastante proposição de hortas, de entendimento de heróis sem capas, que a gente fala que são animais que protegem a humanidade. O Instituto Federal, pela automatização de irrigação, que está tendo projeto lá no Instituto Federal, das placas solares do Instituto Federal. Tem muitas escolas em Campinas, principalmente a Piares de Abelha Sem Ferrão, que está tendo projeto dessas escolas que ajuda a proteger e ajuda exatamente a dar um grande significado para certas espécies que a gente tem no Brasil. E confesso para vocês que eu fiz essa crítica mesmo e que a gente precisa fazer essa construção aumentando a potencialidade. E não só pós-COP, a gente tem que fazer a crítica pré-COP, né, exatamente para passar ideias, e aquelas ideias que não passarem, fazer também a crítica das ideias que passou e as ideias que não chegou a passar. Eles concordam também com o Carlos Alexandre. Show, Marcão. Só para vocês terem uma ideia, no nosso levantamento, a gente tem acompanhados e monitorados em torno de 152 escolas, tanto estaduais quanto municipais, que têm projeto permanente de educação ambiental. E isso não é nem uma parte do que a gente não consegue acompanhar, né? 152. Então, a gente tem muito mesmo material para trabalhar. Vamos ano que vem correr atrás disso. Conto com vocês já, hein, para a gente fazer um negócio bacana e grandão. Tema encerrado esse, Gustavo, sobre a terceira conferência, tudo certo? Acredito que sim. Então, vou pedir para você dar sequência no segundo item de pauta, que é a resolução conjunta dos conselhos, por favor. Perfeito. Precisa que eu faça a apresentação, o material foi enviado a todos, mas você quer que eu apresente em tela ou acha dispensável? Você que manda. Para mim é tranquilo. Se os conselheiros quiserem... Tá, a gente pode consultar se eles conseguiram dar... Bom, explica primeiro qualquer coisa. Eu vou fazer uma contextualização e explicar. Isso. Aí, se vocês acharem que é interessante, a gente faz Ai, carambola, meu olho coçando. A gente faz a projeção. O CONDEMA, ele escreveu uma resolução, seria a resolução 5 de 2025, em que eles propõem a instituição no município do cadastro de entidades que atuam na área ambiental no município, né? Então, uma resolução que traz a proposta de cadastrar o terceiro setor que atua na área ambiental no município, baseado na experiência de um cadastro estadual que existe, né?
E essa resolução, ela chegou a ser apresentada no Conselho, mas nós pedimos para dar uma olhada nessa resolução, a pedido do secretário, porque nos chamou a atenção a proposta da resolução, por ser uma resolução que cria uma interlocução, eu diria, que cria aí uma linha institucional para que a secretaria possa, né, o município, a prefeitura, possa ter aí uma visão geral das entidades do terceiro setor que atuam na área ambiental em Campinas. Isso traz a possibilidade de futuras parcerias, de apoio técnico e outras, né, opções que hoje a gente não vê como possíveis. E, principalmente, eu acho que, do ponto de vista institucional, ela garante segurança institucional e jurídica para a secretaria e para o município para estarem atuando junto a essas entidades. O que eu quero dizer? As entidades, para serem reconhecidas enquanto entidades legitimadas do terceiro setor, elas têm que seguir, eu não vou lembrar o número da lei agora, mas é o marco regulatório do terceiro setor de 2017, que é a legislação que saiu regulamentando todas as entidades do terceiro setor do país. E na resolução, no texto dela, vocês vão ver que tem os critérios para que a instituição que pleiteie o cadastro, ela seja reconhecida e entre nesse cadastro municipal. E essas condicionantes que estão previstas no texto da resolução, elas já foram totalmente analisadas, elas estão de acordo com a legislação federal, então está tudo certinho para que a entidade... esse aí é o meu texto, né? Que eu tinha feito... Isso. Mas perfeito. Provavelmente o final está de acordo. Perfeito. Vocês vão ver que tem alguns cortes e sugestão de texto. Porque, na verdade, o que aconteceu? Nós lemos a resolução, avaliamos, discutimos isso internamente na Secretaria de forma técnica, e o secretário apresentou a seguinte proposta, que nós, lá na Secretaria, achamos muito interessante, levamos essa proposta para o CONDEMA no Pleno aprovou a proposta que nós trouxemos. E qual é essa proposta? Que, em vez de ser uma resolução do CONDEMA, criando esse cadastro, que fosse uma resolução conjunta de todos os conselhos ambientais, do CONDEMA, do CONGEAPA Campinas, do CONGEAPA Campo Grande e do Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal. Por quê? Porque, no nosso ponto de vista, é interessante que a resolução ela seja conjunta para que ela tenha abrangência territorial, vamos chamar assim. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Existem entidades que atuam em regiões. Então, na região do Campo Grande, da APA, quais entidades tem ali? Então, é legal o CONGEAPA também estar participando desse cadastro. A mesma coisa para outras regiões e outras pautas, como proteção e bem-estar animal. Quais entidades que estão atuando hoje em Campinas, que atuam na proteção e bem-estar animal e que poderiam ser parceiras do município e que hoje não são por conta de, né, um mecanismo regulatório institucional que possa garantir essa parceria. Então, a ideia é que a gente, ao invés de soltar uma resolução do CONDEMA, que seja uma resolução conjunta de todos os conselhos ambientais. E é por isso que eu estou aqui hoje apresentando para esse conselho, para esse pleno, para que, caso vocês deliberem de forma a favor, fique aprovado também pelo CONGEAPA Campo Grande essa resolução, e a partir daí ela vá também para o CONGEAPA Campinas e para o Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal. Mas, basicamente, o texto ele traz os regulamentos baseados na legislação do marco regulatório do terceiro setor e no modelo do Estado de cadastro de entidades reconhecidas pelo município enquanto legitimadas a atuar institucionalmente junto ao município. E aí seria uma resolução conjunta assinada pelos 4 presidentes dos nossos conselhos. Basicamente é isso. Isso mesmo, e lembrando que ela já foi, a proposta veio do CONDEMA e já foi aprovada no Pleno na última reunião que tivemos na semana passada.
bom? Exatamente, obrigado. O Marcão pediu a palavra. Eu super aprovo a ideia, mas eu tenho uma triste notícia para dizer, né? Devido, infelizmente, histórico, tá? Historicamente, boas partes de associações, algumas entidades ligadas ao meio ambiente, né, com ações de proteção ambiental, e sofrido muitas, eu vou ser sincero falar para vocês aqui, perseguições. A região do Campo Grande hoje carece muito dessas entidades, tá? Porque hoje eles estão se sentindo mais seguros atuarem como movimentos do que como entidades. Tanto que existe o Ecoresistência, existe, que por sinal, tem que parabenizar o Ecoresistência pelo trabalho da nascente que foi feito do Itajaí a 600 metros do Parque Jatobá. Tem o MPA Campo Grande, que vem, querendo ou não, defendendo as unidades de conservação da região do Campo Grande desde 2010, né? Mas era isso que eu tinha para dizer para vocês. Aprovo muito a ideia, mas tenho a triste referência de contar a verdade do que vem acontecendo. Mas existe ainda algumas entidades que fazem resgate de animais na região. Tem também, na região do Barão Geraldo, Todo Bicho Bom, que é da Queca, como presidente, mas outros que tem aí, que também precisam ser levadas e consideradas também, principalmente no resgate de animais silvestres. Era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Perfeito, Marcos. Não, com certeza. Porque é muito difícil trabalhar no terceiro setor hoje, né? A captação de recursos, a formalização, é um monte de critério que acabam dificultando muito a atuação da sociedade civil. Eu cito até mais um exemplo. O coletivo dos protetores da APA, da PP do Jardim Miriam, que também atuam de forma, né, vamos dizer, não institucional, eles não são legalizados como uma entidade e tudo mais. Então, a gente tem bastante exemplo disso. Talvez seja uma oportunidade, né, de incentivar as pessoas a se unirem e regularizar, né, as entidades com o apoio da prefeitura, até às vezes um apoio institucional jurídico na documentação. A gente pode pensar no futuro em várias parcerias. Mas eu concordo. E eu espero que isso incentive as entidades, que elas cresçam e se fortaleçam com essa iniciativa. Mariela, acho que pode pôr em votação? Podemos pôr em votação. Não tem nenhuma outra pedido de fala. Aqueles que concordam com o teor da resolução em conjunta permaneçam como estão. Contrários e abstenções, por favor, se manifestem. Não havendo contrários nem abstenções, a gente considera aprovada a resolução em conjunto entre os conselhos. Muito obrigada. Parabéns, Gustavo, muito obrigada pela ajuda aqui, tá bom? E a participação. Um prazer. Precisando de mim, estou à disposição. Valeu, pessoal. Um prazer vê-los todos. Bom, a gente vai seguir, então, para o terceiro item de pauta, que é a aprovação da ata da reunião de 3 de setembro de 2025. Eu anotei a presença do Daniel Kramer, que eu preciso corrigir na ata, mas fora esse movimento que eu tenho que fazer no texto, algum outro que deve ser apontado agora na reunião? Então, aqueles que concordam com o teor da ata permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem por gentileza. Marcão se absteve. Então, a gente considera aprovada a ata de 3 de setembro de 2025. O próximo item de pauta, eu passo a palavra, então, aos coordenadores das câmaras técnicas. Primeiro, a de planejamento ambiental. Carlos Alexandre, se tiver alguma consideração a ser feita, por favor. Ele nem está mais aqui. Bom, então eu passo para a Câmara Técnica de Licenciamento. Marcão, por favor, a palavra.
Boa tarde a todos. O que eu tenho para falar aqui? Assisti a reunião do Condema, né? O qual eles falaram do prédio de 23 andares na região ali do Parque Jatobá, o qual já vem falando há um ano, né, nesse conselho, principalmente no ano passado, sobre que eu mesmo fui lá tentar fazer uma ficha de cadastro, né, para tentar atender uma demanda de moradia minha particular, o qual eu descobri que a renda aprovada só seria a renda de R$10 mil, né? O qual eu falei para vocês aqui no grupo, se eu tivesse uma renda de R$10 mil, eu não morava no Campo Grande, eu morava lá no Swiss Park, né? E falei sobre o solo ser suscetível à erosão, sobre a questão de não comportar prédios de tão grandes alturas como o exemplo, citei o exemplo na época do Bassoli, com escadas totalmente escoradas, e as pessoas até hoje não têm a ciência de que, opa, eu vou continuar morando aqui amanhã ou não, né? O perigo que tem dessas pessoas, mesmo ganhando R$10 mil, comprar apartamentos, né? E ter problema na fundação, né? E tem a questão também sobre que o pessoal, eles começam a fazer os loteamentos, eles começam a fazer a terraplanagem nos próprios LAU, dizendo para evitar fazer terraplanagem em época de chuva, né, que vai entrar a época de chuva, exatamente para não haver erosão, não haver problema no solo, né, e fazer passar com caminhão-pipa para diminuir a poeira, mas infelizmente os loteamentos não estão obedecendo essas regras. E por isso eu até marquei aqui nas mensagens, pedindo para a Mariela a gente marcar uma reunião sobre o licenciamento para poder controlar um pouquinho a porteira. Desculpa falar porteira, gente, porque até hoje não sai da cabeça, né, abrir a porteira para o gado passar. Mas só que hoje a gente não está abrindo a porteira para o gado passar, a gente está abrindo a porteira para a especulação imobiliária atropelar, né? E ao mesmo tempo a gente está tendo licenciamentos antigos, por exemplo, de 2019, que só agora eles estão fazendo a obra bem encostada à APA, o qual tem áreas tombadas pelo Condepac, né? Uma dessas áreas foram devastadas até que fica em frente à concreteira, e a gente mesmo fez a denúncia para a Polícia Ambiental, notificou, deu uma multa lá de 23 mil, mas, gente, você desmatar uma área de 40, vamos dizer, de 40 mil metros quadrados, 4 hectares, e pagar 23 mil, qualquer um fala assim, opa, compensa. Compensa desmatar e ganhar terreno, terreno para coisa. É isso que está acontecendo com a especulação imobiliária. Eles estão entendendo que, opa, compensa pagar multa e ter o direito de ter mais terra ali para construir. Então, esse loteamento que tem aí do Aras, por exemplo, hoje ali é o ponto onde tem a maior área de mata atlântica, viu, gente? Mata atlântica, na região do Campo Grande, né? E com bastante área de diversidade. Muitas vezes vocês vinham aqui eu reclamar sobre atropelamento de cachorro do mato, de ouriço cacheiro, de sabi, na Antônio Artemio. Por causa disso, a gente conseguiu algumas lombadas. Depois das lombadas, diminuiu um pouco os atropelamentos, mas ainda está tendo. E aí a gente ter essas aprovações sem passar pelo pleito, a gente começa a ficar preocupado do que vai acontecer com a gente. Já estamos em temperatura com 37 graus em plena início de primavera, a gente quando chegar no verão. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Está muito perigoso. E a gente precisa ter uma consciência maior aí, marcar a reunião
do licenciamento, pedir a participação de todos que estão inscritos e, se possível, não marcar nem horário de trabalho para não atrapalhar todo mundo, mas a gente precisa estar verificando essa questão que está muito preocupante. A gente está sem área rural. Anteontem mesmo teve um atropelamento de uma motoqueira de frente com um cavalo, a qual a gente sempre pede para recolher os cavalos. A gente, no Campo Grande, não tem mais área rural, só tem vazio urbano, onde eles colocam, desculpa falar, jogam lixo, colocam fogo e deixam queimar. Era isso que eu tinha para dizer. Ô Marcão, posso fazer uma pergunta? Esqueci de levantar a mão. Essa área desmatada que você falou é tombada pelo Condepac? Pela consulta que ele fez, ela foi tombada por Condepac, mas não foi colocada em escritura, né? Não foi lavrado. Nunca é colocado em escritura. O Condepac está com uma dívida monstruosa com a cidade. E agora, porque o MP, por uma ação judicial, catou pela orelha e torceu, agora eles falaram que tem um prazo aí, que eu tenho essa documentação, não lembro qual é o prazo, estão começando a ver isso daí, porque todas as áreas tombadas e todos os imóveis tombados têm que estar no cadastro da matrícula, no cartório, e não estão. Então, isso é um troço que eles vão ter que começar a fazer. Eu queria saber que área é direita essa daí, para levar na próxima reunião do Condepac e questionar e ver como é que está esse negócio. A Gisiane ajudou hoje a puxar o resultado lá, Tereza. Vou mandar essa área para você. Tem até a foto antiga daquele que te tirou, junto com o secretário Rogério Menezes, em frente a uma área desmatada, a Karina também estava presente, e outros membros do conselho. De frente com o Creteiro, e do outro lado era a Mata do Aras. As duas são tombadas, né? E que eu saiba, quando está em fase de tombamento ou áreas tombadas, pode ter rua com a distância mínima de 30 metros. Não pegar a rua e encostar a rua na mata, né? É isso que está acontecendo. Sim, você não pode, você tem que preservar. Mesmo em processo de tombamento, você não pode mexer em nada. Uhum. Depois você vê se me passa, por favor, senão eu vejo com o pessoal da secretaria onde que é o lugar direitinho para questionar o Condepac. Eu já mando uma correspondência para eles, para discutir na próxima reunião. Já põe na pauta lá, porque a gente está lá também pelo Condema. Obrigada. Marcão, Rogel, tudo bem? Eu estou aqui com a Mariela. Mas independente, mesmo seja ou não tombada, se teve supressão de árvore, supressão de fragmento, seria importante apontar para a gente aqui para a fiscalização tomar as medidas e depois, junto à Java, a gente fazer um TAC. Mesmo que, se não for um bem tombado, por exemplo, ele teria que ter autorização para o corte, a compensação. Então, aponta para a gente, né? Manda um ofício aí, a gente olha aqui certinho, faz, tramita pela fiscalização e para a gente depois na Java, tá bom? Tá sem som, Marcão. Eu vou mandar os dois LAU aqui para vocês na mensagem aqui. Um dos LAU, vou até editar aqui até, é o 2019. 2019 00 opa, 2019 000 167 e o outro é o 2019 000 172. Esse dia eu estava fazendo a visita na APA, né? Eu sempre faço a visita para ver como é que tá as coisas, e vi começando a mexer a estrada, e até mandei vídeo do grupo do GT de Planejamento e Licenciamento, né? O qual eu falei, gente, a estrada está indo encostada à mata. E se a mata é tombada, eu vi lá no próprio LAU, está escrito no próprio LAU.
né, que não pode ter nem serviço de terraplanagem, coisa, uma distância mínima de 30 metros dessas áreas. Está dentro. Fora as derrubadas de árvores que eles fizeram lá, né? Era bom conferir essa medida também, Vogel. Ou se a gente mesmo provoca. Tá. Mais algum ponto da Câmara Técnica para ser colocado? O licenciamento é isso, né? E eu sei que vai ser debatida a questão da votação do Condema. Já deixo bem claro que eu sou favorável. Tá bom? E quem vai fazer isso, Marcão? É eu que tenho que fazer isso? Não! Eu digo, você fala assim, eu sei que vai ser debatido os pareceres lá apresentados do Condema, mas eu quero saber... resolução, né? Quem vai ler a resolução? Qual resolução, Marcão? Estou perdida aqui. Está no e-mail do Parque Jatobá sobre o empreendimento da MRV. Ah, tá. Os pareceres. Beleza, os pareceres que vocês apresentaram lá no tema, é isso? Ah, tá bom. E você, então, mas aí eu ponho na tela e você. Quem vai. É isso que eu quero falar. Quem vai explicar para o conselho? Eu posso explicar, porque fui eu que apresentei lá para o Condema também. Ah, então beleza. Se o Marcão deixar, né, Marcão? Se o Marcão deixar, que ele que é o chefe aqui. Se ele deixar, eu apresento. Tá bom. Mas, na verdade, só deixa eu entender. O que vai ser votado em que sentido? Porque ele já foi votado e encaminhado no Condema, né? Porque o Condema... Então, eu pedi para o Carlos, nem sei por que o Carlos não está aqui mais, né? Ele que teria que estar vendo isso. Ele saiu. O Alexandre. Isso, o Carlos Alexandre saiu. Mas tudo bem. Eu mandei para ele para a gente colocar aqui no conselho, principalmente porque o segundo parecer, acho que era o 575, não lembro o número, são 2. O que está mais comprido, o parecer mais comprido, ele no final, uma das coisas que a gente pede é que pare tudo até que seja apresentado para o conselho pela Coab, pela Secretaria de Urbanismo, se não me engano, e pela Seclimas. O total da gleba é o outro, mas tudo bem, deixa eu só acabar a explicação. Pronto, achei. Esse. Está lá no finalzinho de tudo, por favor. Depois a gente volta. Ali, ó. A paralisação, até que tenha essa apresentação completa pela Seclima, Semurb e Coab, com a apresentação de todos os projetos da MRV Praia para essa área. Não é possível que as análises sejam feitas individualmente, sendo que a área terá vários empreendimentos. Individualmente, não temos a noção exata dos danos ao meio ambiente, da mobilidade, do acesso à saúde, educação, etc. Poderemos ter problemas como tivemos no Vila Baeté, onde o licenciamento foi fracionado e até hoje temos problemas que, apesar da ação do Ministério Público Federal. Então, deixa eu fechar aqui que está dando eco em algum lugar. Essa é a ideia, entendeu? A ideia de enviar ao Conselho esses 2 pareceres era principalmente por causa desse item. Eu não sei se todo mundo aqui acompanhou o que aconteceu lá naquele Abaeté, que foi um horror, mas nós acompanhamos desde que aquilo lá era uma fazenda. Eu tenho foto aqui de quando aquilo lá era uma fazenda e era zona rural. Em certa época, o CMDU fez o favor de considerar aquilo lá urbano. Eu tenho a matéria do Correio Popular. A partir disso, foi feito esse Abaeté, que foi um descalabro total, que ele foi no meio de uma área rural, ele acabou com a água de todos os produtores ali, que eram exportadores de fruta, tá certo? Ele contaminou toda a água. Nós temos vídeo, nós fomos de helicóptero, nós fomos a pé, nós fomos no Ministério Público, nós fomos para Brasília. Nós temos documento para caramba daquele lugar. E o que aconteceu? Claro que aquilo foi,
né? Apesar de todas as coisas estranhas e erradas que tinham ali. E no final das contas, o Ministério Público Federal fez uma ação, que eu não me lembro bem como era, acho que ele limitava também coisas em volta, mas é muito estranha essa ação, porque até onde eu sei, pode ser que eu esteja errada, quem entende do assunto depois me corrige, por favor, aquela área nunca foi FAR. E para ela ter o dinheiro do arrendamento, que na época eram 100 e tantos milhões, se eu não me engano, ela nunca foi FAR, ela nunca foi prefeitura. Tanto que a ação do Ministério Público, ela está como Brookfield, que foi quem fez a construção, e está como Giné, que era o dono do terreno. Então, assim, é tudo errado, tudo, tudo. O que acontece? Até hoje tem problema de escola, de transporte deve ter, porque só tem uma ponte pequenininha em cima da Santos Dumont, para ir de um lado para o outro, e ali moram sei lá quantas mil pessoas. Eles começaram a ter problema com as frutas, porque começaram a ter invasão de o pessoal pegar fruta nas plantações, não sei como está hoje em dia. Então, é um caos tomado, e aquilo foi licenciado por pedacinho, na época do Alair, totalmente irregular. Isso foi discutido no Condema, depois foi explicado. Ele foi fatiado, se não me engano, em nove empreendimentos, em vez de ser um só. Então, o que acontece? Você tem uma coisa desse tamanho, que o problema é desse tamanho. Aí você deixa um monte de coisinha desse tamanho, um monte de coisinha desse tamanho tem um problema muito menor do que uma coisa desse tamanho. E aqui está a mesma coisa. Então, a ideia é essa. Nós aprovamos no Condema, e eu espero que esse conselho aprove também, para que venham essas explicações, tá certo? Porque eu acho que a gente tem que saber, principalmente nesse conselho, no Condema vai ser ótimo, mas principalmente nesse, porque está diretamente ligada na área do que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para defender o Campo Grande, a APA Campo Grande e o Parque Jatobá, ou nós estamos aqui só para ficar discutindo coisa que não interessa, entendeu? A mesma pergunta que eu fiz no Condema. Aqui, quem está aqui, está para discutir, defender o meio ambiente, ou está para discutir, defender outra coisa? Se é outra coisa, sai do conselho. Sabe? Não tem conversa. E aqui é meio ambiente e defesa do Campo Grande, da APA Campo Grande e do Jatobá. Um dos prédios, se não me engano, é o primeiro, está a uma distância de 30 metros, se não me engano. Esse primeiro, a Ângela, que sabia bem ele. E tem um monte de problema, de sombra e de tudo, entendeu? E tem um parecer, se não me engano, foi no segundo, da unidade de conservação, que é contra tudo isso. E um deles, que eu acho que é o primeiro, não tem a unidade, um deles não tem a unidade de conservação. É o 575, estou lendo aqui. E o outro, então, a unidade de conservação é contra, entendeu? Então, assim, está tudo muito nebuloso para quem está lendo do lado de cá e tentando entender tudo isso. E eu acho que, se você puser o mapa depois dessa gleba 192 aí, tem que ser visto direito isso. Porque tem que ser visto também, 23 andares não atende EIHS. EIHS não tem nem elevador. Que renda que pode manter elevador, energia de elevador e mais tudo que tem que ter? Condomínio. Quem que vai varrer a escada dos 23 andares? Entendeu? Tem que botar tudo isso na conta, tem que ver até onde isso vai atender quem deve ser atendido, como o Marcão falou. Então, se está errada essa conta, tem que ser refeita. Então, essa é a ideia da discussão, inclusive com a Coab. Tá? Obrigada. Vocês querem que eu leia tudo? Ou todo mundo já leu? Porque não sei, eu não sei com qual prazo que foi enviado, porque a semana passada eu estava fora no congresso, então eu estou meio atrapalhada com os e-mails. Mas se quiserem que leia... Tereza, eu enviei junto à convocação, né? Então, assim, acho que foi na quinta-feira passada, então teve tempo hábil para a leitura do material. Os dois pareceres foram junto à convocação. O ponto principal é esse eu vejo para esse conselho, eu acho que o ponto principal é esse da explicação
apresentação, aliás, não é explicação, da apresentação completa para esse conselho de todas essas secretarias, aonde o conselho pode ler tudo, todo o material, porque eu já dei uma xeretada na Seclimas, na página da Seclimas, e é uma página inteira de processo de protocolo da MRV Prime 3 e mais 2 itens na outra página. Tem bastante material. E aí daria para todo mundo dar uma estudada nisso, fazer as suas considerações, levantar os seus questionamentos, enfim, e uma reunião para tudo isso ser esclarecido, olhando a gleba 192, que é a que foi para o Coab. Área 192, se não me engano, que eles chamam. E nesse link aí que a gente colocou, ó, tem material para caramba. Inclusive, tem umas coisas que não dá para entender. E lá eu coloquei conferir, perguntar, não me lembro mais muito bem, mas cada um tem uma observação, porque as tantas consta 1.770 unidades. E depois, num outro documento, 2.660 e pouco. São 1.000 unidades a mais. Num bairro que o Campo Grande, que já não dá conta nem de quem está lá, quem é de lá pode responder. Como é que está a educação, a saúde? Estão querendo bombeiro, que eu vi no jornal hoje. A polícia fecha às 6 da tarde, não abre sábado, domingo e feriado, não tem bombeiro, não tem cartório. O BRT já não deve estar dando conta, porque demorou 500 anos para ficar pronto. Você só tem a John Boy Dunlop para uma população de 300 mil pessoas. Só esse empreendimento, se foi 2.000, não vou nem falar 2.600, 2.500 construções, vamos supor, 2.500, sei lá, apartamentos ou casas. Se puser 4 pessoas em cada, são 10.000. E o trânsito disso? E o ônibus? Quando você enfia 10.000 pessoas para ir para qualquer lugar? Entendeu? Como é que está isso? E tudo bem, não, a prefeitura falou ok, está tudo ótimo, está tudo bem. Não sei se está tudo bem. Tem que apresentar para o conselho saber se está tudo bem ou não. Essa eu acho que é a ideia. Obrigada. Mas se alguém quiser que leia, a gente lê, sem problema. Tereza, acredito que assim ninguém pediu a manifestação da leitura. Qual é a condução exata para a gente fazer assim? É para que a gente convide o Conselho do Campo Grande para essa próxima reunião, onde vai ser convidado CEMURB, CEPRIMAS e COAB para essa apresentação? Qual é a condução? Seria ótimo, Mariela. Você deu uma ideia ótima. A gente não tinha pensado nisso. Em vez de fazer 2 reuniões, faz uma só. Eu pergunto porque eu acho que, assim, votar, a gente não teria o que votar, porque já está em andamento esse parecer pelo Condena, né? Então, acho que você está buscando o apoio do Conselho do Campo Grande junto a essa ação, não é isso? Isso, e essa sua ideia de fazer junto, a gente não tinha pensado nisso, mas é muito boa. Muito boa. Então, a gente deixa o convite aqui, né, nesses pareceres que foram enviados, eles vão ter mais tempo de leitura, e assim que for convocado, inclusive hoje eu conversei com o Thiago a respeito disso, né, o Thiago Lira, presidente do Condema, para ver se ele vai provocar essa reunião para que a gente faça esses convites às pastas, para que elas possam nos dar também a disponibilidade de datas, e assim sendo, a gente estende o convite aos conselheiros do Campo Grande. Tudo bem assim? Maravilha! Muito bom. Obrigada. Então, obrigada pela solução tão prática. Porque aí a gente, né, vai não, você tem toda a razão. A gente que não se tocou com isso. Então, está ótimo. Perfeito. Então, perfeito, obrigada. Não por isso. Então, você vai querer passar pelo outro parecer ou a gente pode dar sequência? Não, aí o outro pessoal dá uma lida também. E se prepara para a reunião e olhando todos os PTAs que tem, todos os laus que tem da MRV Prime 3. Então, tá. Muito obrigada, viu, Tereza? Obrigada. Então, nosso próximo item é fala dos conselheiros. Alguém se inscreve para suas considerações?
não tenho registro de pedido de fala, todos os temas foram debatidos, então a gente considera encerrada a reunião ordinária de 1º de outubro de 2025. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, gente. Obrigada, Mariana. Por nada. Boa tarde. Leandro, tá me ouvindo aí, Leandro? O que aconteceu com a reunião? Eu caí do nada. Leandro, tá me ouvindo? Leandro, tá me ouvindo? Leandro?
Leandro, tá me ouvindo?